fire. Bom, então vamos lá. Boa noite, galera da Semana da Bike. Estamos aqui com o Thiago Torres, diretamente de Portugal. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão participando aqui desse hangout. A você, Thiago Torres, que aceitou o nosso convite. E eu gostaria que você se apresentasse, Thiago Torres, contasse um pouco sobre você. Ok, antes de mais, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Então, eu basicamente comecei a gostar do ciclismo por causa de um videogame de ciclismo, quando eu era mais miúdo, mais jovem, e o bichinho começou a crescer, até que poucos anos depois comecei a competir no ciclismo de estrada, em júnior, escalões de formação, né? Entretanto, tive 2 anos como ciclista federado, mas infelizmente não consegui depois avançar para outros escalões acima e decidi abandonar o ciclismo precocemente, mas fiz o curso de desporto e mantive-me dessa mesma equipa de ciclismo e fui aprendendo um pouco como funcionava a mecânica das equipas de ciclismo, quais eram os detalhes por trás dos bastidores, como é que funcionavam os treinos, e também depois com o curso de desporto e aplicando um pouco aquilo que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E até que as coisas foram surgindo naturalmente. Comecei como preparador físico no mesmo clube onde eu tinha competido. Fui preparador físico e depois, quando terminei o curso de desporto, então aí já passei para treinador dos escalões de formação. Eu estou ligado a escalões de formação, ou seja, jovens inicialmente comecei nos 15, 16 anos, agora já trabalho também com atletas júniores, já tenho alguns atletas da seleção nacional e pronto, tem sido um percurso assim em crescendo nesse formato, e a minha ligação tem sido sempre ao ciclismo de estrada, embora muitos dos ciclistas que me seguem também são ciclistas do mountain bike, e tenho notado muito que cada vez mais o mountain bike tem crescido. Aqui em Portugal temos tido cada vez mais participantes, todos os anos tem vindo a crescer. Acredito que aí também, não sei se é o caso ou não, mas eu acredito que é uma modalidade que ainda tem muito para crescer. Hoje em dia, o que eu faço basicamente é ensinar as pessoas um pouco aquilo que foi a minha experiência, principalmente aqueles que foram os erros que eu cometi e que gostaria que me tivessem ensinado quando eu competia e que infelizmente não tive a oportunidade. E acho que isso é o que me move, é fazer a diferença na vida das pessoas nesse sentido, de explicar um pouco como as coisas funcionam, porque tenho a certeza que se eu soubesse em que ocorria tudo, poderia ter sido diferente. E pronto, a minha missão é um pouco essa aqui, e estou aqui para ajudar as pessoas a melhorar a sua performance, a aperfeiçoar os seus treinos, e é essa a minha expertise também. E pronto, sei com muito prazer que estou aqui. Olha, que legal a sua história, é uma coisa realmente incomum que todos passam por esses momentos de aprendizagem mesmo, de dificuldade, a gente aprende com isso. E qual seria, assim, dentro da sua concepção, assim, os principais erros que o atleta amador comete nessa jornada de iniciar o desporto? Muito, muito boa pergunta. É assim, daquilo que eu costumo ver, um dos principais erros é achar que para evoluir tem que treinar mais. Então, vou dar um exemplo. Eu não estou a andar muito como eu queria, preciso de treinar mais. Então, a pessoa tem tendência a aumentar muito a quilometragem, aumenta a distância dos treinos, aumenta o tempo de treino. Esse é um erro muito comum, porque
Quando nós aumentamos o tempo de treino durante muitas semanas seguidas, acumulamos fadiga muito mais rapidamente e é mais difícil de retroceder esse processo, reverter, digamos assim, esse processo. E muitas vezes, outra coisa que eu também observo é que as pessoas não trabalham nas intensidades, principalmente não trabalham os tempos adequados em cada intensidade. Por exemplo, as pessoas trabalham uma intensidade forte, mas não dão um estímulo suficientemente forte para provocar uma adaptação positiva. Então, ainda há muito aquela tendência de utilizar aqueles métodos mais antigos, por exemplo, utilizar a frequência cardíaca menos a idade para descobrir as zonas de treino, que são situações que hoje em dia já estão bastante ultrapassadas, e isso depois causa dificuldades na própria gestão do treino, porque a intensidade não é bem colocada, não é bem aplicada. Além de a pessoa treinar muitas horas, mais do que aquelas que deveria, trabalha pouco as intensidades corretas. E outra coisa também que eu noto muito, principalmente nos ciclistas amadores, é descurarem muito a recuperação. Porque eu vejo muitos ciclistas que tentam imitar um pouco os ciclistas profissionais, só que esquecem-se que os ciclistas profissionais vivem do ciclismo e podem treinar 3 ou 4 horas, mas depois passam as restantes horas a repousar e a recuperar para os treinos seguintes ou para as competições. E o ciclista amador esquece que precisa de adaptar o treino de uma forma diferente, porque tem o seu trabalho, tem a sua rotina, e isso por si só já vai criar mais desgaste na própria rotina semanal de treinos, não é? E então acho que essa é uma das coisas que influencia muito. As pessoas começam a ver e a espelhar-se um pouco no que os profissionais fazem, só que nem tudo o que eles fazem se aplica aos ciclistas amadores, e é importante ter alguns cuidados na altura que vamos aplicar os treinos para não entrarmos em overtraining, que é o que infelizmente, a meu ver, é aquilo que mais acontece, é treino excessivo, recuperação inadequada e treinos nas intensidades altas, treinam os times. Enquanto você olha aí, eu vou mandar um alô aqui para o pessoal do Rio de Janeiro, o Fábio, Marcos, a Carol Oliveira, o Rafael, a Karen, a Ângela Dornelles. É isso aí, valeu pela presença. A gente teve aqui um contratempo técnico, esse é realmente um risco que a gente corre quando a gente faz uma transmissão ao vivo. Esse é um dos motivos. Acontece. Acontece e, assim, muita gente pediu, né? O congresso podia ser ao vivo e tal, mas realmente, muitas vezes, essa plataforma, ela não suporta e aí acontece esse tipo de situação, mas eu peço a compreensão de todos e a gente vai dar sequência aqui na palestra, na nossa entrevista aqui com o Thiago Torres. A gente já discorreu sobre o treinamento, sobre volume versus intensidade, e eu gostaria de perguntar para vocês se vocês ainda existe alguma dúvida relacionada a isso, ou se a gente pode passar adiante sabendo aprofundar um pouco mais sobre o que o Thiago faz como treinador, como ele atua. Ele falou alguma coisa sobre escola. Vamos ver se o pessoal responde aqui. Estou aguardando a resposta de vocês, tá, gente? Vocês que estão assistindo aqui. Tem uma dúvida aqui em relação ao potencímetro. Qual que é a relação do potencímetro com o frequencímetro? Ok, boa pergunta. Ambas as ferramentas são complemento, não são inimigas uma da outra. O que acontece? Eu costumo usar uma analogia que é: o frequencímetro é como se fosse o conta-rotações do carro. Não sei se vocês aí usam esse termo, conta-rotações.
Sim, sim. No painel de instrumento, usam esse termo aí. Ok, pronto. E o potenciómetro, ou o medidor de potência, é como se fosse o ponteiro da velocidade do carro. Né? Então, o que é que acontece? Quando nós trabalhamos só pela frequência cardíaca, é como se nós tivéssemos tapado o ponteiro da velocidade do carro e só usássemos o conta-rotações. Então, nós sabemos o quanto o motor está, digamos, mais forte ou mais fraco, digamos assim, mas não conseguimos perceber o rendimento que estamos a obter ou qual é o tipo de potência que estamos a gerar. Né? Quando temos o potenciómetro, nós conseguimos relacionar a velocidade do carro e o conta-rotações e conseguimos perceber a eficiência do esforço. Então, por exemplo, quando eu vou fazer, vamos dar o exemplo em função do que falámos há pouco. Se eu fizer, por exemplo, 3 séries de 5 minutos, né? 3 séries de 5 minutos, utilizando o frequencímetro, então eu vou procurar utilizar na zona 3, por exemplo, né? Então eu vou estar sempre ali com o esforço em função de como o coração reage àquele estímulo. Mas se eu fizer esse mesmo esforço baseando-me na potência, o que é que acontece? Eu vou fazer esse esforço em função da frequência cardíaca e o que é que vai acontecer? À medida que vão aumentando as séries, a pulsação vai ter tendência a subir cada vez mais. Isso é um sinal de fadiga. Então, o que é que acontece? No estímulo, através do potenciómetro, nós conseguimos aferir mais rapidamente o estado de fadiga quando conjugado com o frequencímetro, do que se só utilizarmos uma das ferramentas. Okay? Então, nós conseguimos mais rapidamente perceber a partir de quando é que o ciclista começa a entrar em fadiga e podemos depois ajustar as cargas de treino. Por exemplo, se eu vir que a partir de uma terceira série, naqueles watts, naqueles vátios, não sei como vocês chamam aí, se eu vejo que não consigo, à terceira ou quarta série, o pulso já começa a subir muito, então o que é que eu faço? Faço as 2 primeiras séries, por exemplo, a 350 watts, estou a dar um exemplo, né? E a terceira e a quarta já faço a 330 ou a 340 e vou diminuindo até que o pulso fique mais ou menos estabilizado. Isso é o que acontece quando nós treinamos por pulso, é exatamente isso. Só que nós não temos a noção do esforço a ser realizado porque não temos o potencímetro, né? Então, essas são as grandes diferenças. Nós, quando conjugamos as duas ferramentas, conseguimos ter uma informação muito mais precisa. Mesmo após o treino, quando descarregamos o treino lá no Strava ou no Garmin, enfim, seja qual for a plataforma, nós depois conseguimos comparar facilmente a partir de quanto tempo em determinada potência o nosso corpo começa a entrar em fadiga. E isso é mais fácil utilizando as duas ferramentas em conjunto. Então, se obviamente vocês tiverem condições monetárias para adquirir um, vale a pena, ok? Se não tiverem, trabalhem só com a frequência cardíaca, como se costuma dizer, cada um trabalha com o que tem, né? Então, é por aí. Não te estou a ouvir. Então, ok, agora estou a ouvir. Agora deu certo, bacana. Eu achei muito interessante essa explicação sua, porque consegui identificar o fator fadiga no treinamento e assim, até fiquei pensando se eu tivesse, por exemplo, esse conhecimento ou acesso, por exemplo, a um potencímetro e um frequencímetro na época que eu comecei a treinar, se de repente eu não tivesse entrado em overtraining. Condiz essa informação? Certo? Sim, completamente. Até porque, mais uma vez, isto vai sempre dar aquele assunto do início. Quando nós trabalhamos demasiado tempo naquela intensidade, nós começamos a diminuir a potência que vamos fazendo ao longo das séries. Não é? Quer dizer o quê? Quer dizer que vamos começar a trabalhar nas zonas mais baixas. O pulso está sempre lá, mas a potência vai caindo, 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 caindo. Então, o potenciómetro ajuda muito nesse aspecto. Claro que temos que saber, eu recomendo sempre, a pessoa deve se habituar a trabalhar com o frequencímetro, para entender a mecânica, ok? Não começar logo com as duas coisas, porque senão é muita informação ao mesmo tempo e não tem tempo de assimilar tudo. Comece com o frequencímetro só, para ir percebendo a dinâmica. E depois acrescenta o potenciómetro. E aí sim vai notar uma grande diferença.
Os treinadores, assim, de atletas profissionais, eles costumam sempre utilizar esses dois recursos tecnológicos. Isso é uma coisa que está bem abrangente já no mundo do ciclismo? Assim, cada vez mais vem-se aplicando isso porque o mercado dos potenciómetros tem tido cada vez mais concorrência. Desculpa. E isso faz com que os preços das ferramentas também tenham começado a ser mais competitivos. Nós já conseguimos adquirir potenciómetros por 600 euros. Não sei quanto é que isso dá em reais, pelo menos aqui. Com 600 euros já conseguimos adquirir um potenciómetro daqueles de colocar na pedivela, não é? Não sei como é que vocês chamam aí. Pressuponho que seja esse o nome. Se não for, peço desculpa. Aqueles da Stages, fora a publicidade aqui, mas são, penso que, os mais baratos que existem. Depois existem também aqueles potenciómetros no pedal, por exemplo, os da Garmin, acho que a Polar também tem um desses. E depois existem do Cubo, etc. Pronto, isso para dizer o quê? Que como o mercado dos potenciómetros tem evoluído muito, tem tornado cada vez mais acessível essa ferramenta para os ciclistas. Então, normalmente o treinador trabalha a competência se o ciclista tiver essa ferramenta, e cada vez mais tem sido possível os ciclistas adquirirem da sua própria conta essas ferramentas. O que é que acontece, por exemplo, aqui em Portugal? Em Portugal, as equipas de ciclismo não têm recursos financeiros para, nas bicicletas dos atletas, instalarem esses recursos. Mas muitos deles adquirem por sua própria conta esses recursos e treinam com eles. Não fazem competição com eles, mas treinam com eles. Alguns que, por exemplo, eu sei que utilizam alguns medidores de potência dos pedais, alguns deles conseguem utilizá-lo nas corridas também porque é fácil de tirar da bicicleta de um sítio e pôr na outra. Mas pronto, existem alguns que não têm essa possibilidade. Mas sim, cada vez mais os treinadores optam por fazer o treino de competência, principalmente os treinos mais metódicos, aqueles treinos mais intervalados, que é necessário seguir um determinado rigor. E depois aqueles treinos mais por sensações, um pouco mais livres, digamos assim, já não é tão relevante o potenciómetro. Porquê? Porque normalmente já temos em conta outro tipo de coisas. Às vezes é mais importante o treino de grupo, treinar a técnica, desenvolver questões táticas, saber como preparar um sprint, saber como perseguir um fugitivo. Então já não se dá tanto ênfase aos números, quantos watts estou a fazer ou quanta pulsação eu estou, mas sim dá-se mais ênfase às questões táticas, às questões técnicas, aprender. Queremos fazer um treino longo de equipa com todos, mas uma questão mais técnica, mais tática, não tão focado nas questões numéricas de quantos watts vou fazer, por quanto tempo, etc, etc. Ou seja, é um treino mais por sensações, um pouco a simular uma corrida ou simular pequenas partes da corrida. Então é importante também, e isso, ainda bem que o assunto se levou para aí, porque o que é que acontece muito a quem adquire o potenciómetro? Fica muito viciado nos números. Né? E a pessoa fica muito dependente do potenciómetro. E depois chega às provas e só olha para o potenciómetro e às vezes esquece de que o seu potencial está aqui na cabeça, não está nos números que aparecem à frente. E muitas vezes isso é um fator que limita a performance do ciclista, porque ele começa a ver, os números são muito altos, eu entrei e nunca consigo isto. E começa a entrar em paranoia e realizar os treinos. Então, em corrida, eliminar essa informação, quer dizer, posso não eliminar dos registros do treino, mas no meu Garmin à frente, eu elimino essa parte dos watts, tiro fora. E trabalho só com a distância e vou gerindo a corrida em função das sensações do corpo. Então é importante também que as pessoas não fiquem demasiado obcecadas com a frequência cardíaca. Ela é importante nos treinos específicos, mas nos outros treinos e nas competições é importante fazer um estímulo mais livre para libertar também um pouco a cabeça, para não ficarmos demasiado obcecados com os números. Olha que é muito importante.
A gente vê que toda essa tecnologia, ela tem muito a agregar, né? Mas ela também pode causar uma certa dependência, e isso pode comprometer, né? Porque o grande diferencial de um atleta profissional é o que ele é a cabeça, é como ele funciona, como ele pensa, como ele reage, como ele lida com as variáveis e ser a ele mesmo a sua totalidade, né? Então, conhecer bem o seu corpo, os seus limites, sem olhar para números. Saber o que pode dar e o que não pode dar. É isso mesmo. que legal, realmente observar essa essência. Agora, eu ainda tenho uma dúvida em relação à questão do potencímetro e a questão também da frequência cardíaca. Na frequência cardíaca, a gente sabe que aquela fórmula lá de 220 menos a idade para você definir aí sua frequência máxima, ela não é a mais importante, porque você você não considera a frequência basal e você realmente não fez um teste para saber qual que é o seu batimento máximo e ela também não acompanha o seu condicionamento físico, haja vista que o débito cardíaco ele vai se alterando a cada vez que a performance vai evoluindo. Então, assim, você tem algum teste, algum parâmetro que você usa para, se você estiver trabalhando só com a frequência cardíaca, qual o teste que você usa para definir as zonas? E se você estiver usando também o potencímetro, quais são os parâmetros que você usa para definir ali, por exemplo, a quantidade de watts em relação às zonas? Olha, muito boa pergunta. Eu posso te propor um desafio, se tu quiseres. Essa questão, eu tenho um conteúdo muito bom, que é um conteúdo que só dou aos alunos do meu curso. Interessado, e se os alunos aqui que nos estiverem a ver estiverem interessados, eu posso dar esse conteúdo exclusivo para quem participa aqui do programa, depois do programa VIP da Semana da Bike. Não sei se bacana. É uma proposta que possa interessar, mas eu penso que sim, que vai agregar bastante. E nesse conteúdo eu explico exatamente qual é o método que eu uso para determinar a frequência cardíaca máxima, porque na verdade esse protocolo que eu vou trazer aí não é para determinar a frequência cardíaca máxima, mas sim a frequência cardíaca máxima no minuto. Ok? E eu vou definir as zonas de treino baseado na frequência cardíaca máxima de 1 minuto. Não é o meu, por exemplo, o que é que acontece? Muitas vezes eu numa corrida tenho lá um pico qualquer, vou ver o meu registro, né? Deixei no meu Strava ou seja o que for, e vi lá um pico de 200 de pulso, né? Aquela é a minha frequência cardíaca máxima. Não, não é essa frequência cardíaca. Ok, é o máximo, é o pico. Mas o que nós queremos determinar através do teste é a frequência cardíaca máxima no minuto, que é para a partir daí eu definir as zonas que eu vou usar para saber que, ok, se a minha frequência cardíaca máxima de 1 minuto é tanto, então quando eu tiver que trabalhar 2 minutos é tanto, quando eu tiver que trabalhar X minutos é tanto, quando eu tiver que trabalhar X minutos é tanto, ok? Então o teste serve exatamente para isso, e por isso é que essa fórmula da frequência cardíaca e idade está muito ultrapassada, porque existem muitos exemplos de pessoas que têm 40 anos, 40 e muitos anos, 50 anos, e continuam com batimentos cardíacos bastante altos, porque mantêm um condicionamento físico bastante interessante ao longo dos anos. E a frequência cardíaca, logicamente, baixa de uma forma menos acentuada. Então, é sempre importante fazer essa avaliação. Nesse protocolo, eu dou não só o protocolo para fazer na estrada, como também para fazer no rolo. Dá para fazer das duas formas. No rolo tem a vantagem de utilizar a medição de potência, que na estrada só com o potencímetro é possível. No rolo, se for daqueles rolos que medem potência, já existem alguns desses, já dá para ter uma noção mais exata. Na estrada, só mesmo com o potencímetro instalado na bike. E depois, a ferramenta Excel, onde vai inserir a frequência cardíaca máxima no minuto obtida naquele protocolo e vais colocar também a frequência cardíaca em repouso.
para depois, através da fórmula do Excel, que está lá programada, não tem que fazer nada, só tem que inserir frequência máxima e frequência e repouso. E qual foi os watts máximos atingidos no teste, caso esteja a medir os watts. Okay? Se a pessoa não estiver a medir os watts, não vai colocar essa informação. E o sistema vai-te dar as 5 zonas de treino pelas quais tu deves guiar, não tens de fazer mais nada. Então, essa é uma ferramenta que eu dou para os meus alunos do curso. E então, quem tiver, tenho a certeza que vai agregar valor a muita gente. E é isso. Depois vocês inscrevam-se na turma VIP aí, né? Da Semana da Bike, e podem ter acesso. Pô, que legal, Thiago. É realmente muito legal essa abertura para esse conteúdo, vamos dizer, um conteúdo bônus, né, para quem adquirir aí o nosso produto, a nossa área de membros. Agradeço, realmente é muito bacana. Só voltando aqui um pouquinho e dando um alô aí para o pessoal. Pode me mostrar aqui quem que está online? Aqui eu não tenho acesso, mas vamos ver como é que está. Eu aqui não consigo ver também. Não consigo. Uhum. E outra coisa, em relação a esse protocolo, eu fiquei um pouco curioso, porque assim, a gente está falando assim, de um protocolo que a gente vai observar durante 1 minuto, certo? E se a gente estiver usando o potencímetro também, e a gente já tinha discorrido um pouco que em relação à potência, às vezes a potência ela fica, mas o batimento cardíaco ele muda. Então, assim, nesse 1 minuto, como é que geralmente ocorrem esses testes? Ele, por exemplo, ele conseguiu manter 1 minuto a 190. A potência, ela também consegue manter constante ou ela sofre uma variação? Depende do como vais fazer o protocolo. Se tu, por exemplo, tu tens 2 formas de fazer, e eu lá ensino. Tu podes fazer o protocolo baseado na potência, e então aí o protocolo são patamares de 1 minuto, ok? A cada minuto vais aumentando a intensidade, até descobrires qual é o patamar onde já não aguentas mais, ok? E então, esse aumento de intensidade, esse aumento gradativo, pode ser feito por watts, lá está, se tiveres o rolo que tenha possibilidade de medir os watts, ou então pode ser feito na estrada, numa subida, desde que a bicicleta tenha essa informação. Se a bicicleta não tiver isso, tens que utilizar o quê? Tens que utilizar os dentes da cassete, né? Vais com um dente, 1 minuto. Vais mais um dente, 1 minuto. Mais um dente, 1 minuto. Até descobrires o teu máximo. Claro que aí não consegues determinar a tua potência porque não tens um medidor de potência instalado na bike, ok? Então, em função de como vais optar por medir, por fazer essa medição, informação. Se quiseres obter a informação dos watts, tens obrigatoriamente que medir em watts e fazer o protocolo em watts, que é para teres essa informação, ok? Sem a medição dos watts nunca vais descobrir, ok? Se só medires utilizando o frequencímetro, não tiveres o potenciômetro, nunca vais descobrir a tua potência, ok? As zonas de potência. Tens mesmo que usar um rolo de potência, ou então, como já falámos, o potencímetro mesmo instalado na bike, ok? E aí sim, por exemplo, se na estrada, se fores fazer o protocolo na estrada e tiveres o potencímetro na bike, então, se quiseres, em vez de fazer o protocolo utilizando o carreto da cassete, utilizas por watts, ok? Um patamar 310 watts, 320 watts, 330 watts, ou pode ser de 20 em 20, em vez de ser de 10 em 10, pode ser de 20 em 20, até descobrirmos qual é o patamar em que já não aguentamos mais do que 1 minuto. Já não aguentamos 1 minuto sequer. Portanto, ao final do determinado patamar, eu já não aguento 1 minuto, ok, paramos. O que conta é o patamar anterior que nós aguentamos, ok? E é a partir dali, daquele número, que determinamos todas as zonas abaixo. Pronto, basicamente é assim. Legal, legal. Mas eu explico melhor lá nesse Que bacana, que bacana. Então, gente, então aproveitem aí para adquirir o nosso plano aí de mentoria. Temos o plano Elite, temos o plano Pro, onde a gente vai ter todas essas palestras, mas também uma mentoria, que é o plano Elite, em que, por enquanto, nós temos um pacote fechado de 4 especialistas que a gente vai abordar aí
basicamente 20 aulas dentro desse pacote. Mas vamos voltar aqui ao Thiago, um especialista assim, excepcional. Estou gostando muito das suas informações, Thiago, muito, muito bacana. Eu realmente me sinto muito feliz de estar aqui com você, trocando essa ideia. Eu realmente percebo que a Semana da Bike, ela traz esse tempo da gente poder trocar uma ideia e várias pessoas poderem compartilhar disso. A gente vê que hoje em dia é tudo muito corrido e realmente eu acho que é uma situação muito especial você chegar, poder sentar uma hora e trocar uma ideia com o que você faz, sobre o que você gosta e também poder mostrar o seu trabalho para o público. Então, assim, eu fico realmente muito feliz cada momento que passa, cada minuto que passa, eu vejo mais valor nisso. Eu acho que realmente é algo que está fazendo a total diferença. Bom, Thiago, Obrigado. legal, eu que agradeço. Eu gostaria de saber um pouco sobre seus alunos, com quem que você trabalha, se você tem alunos prodígios, vamos dizer assim, né? Alunos que você vê assim, nossa, esse aqui pode ser um campeão olímpico, por exemplo. Como é que é esse trabalho que você faz? Se você também tem essa visão de atuar no mercado digital, como que está funcionando aí a sua carreira? Então, como eu falei no início, eu estou ligado aos escalões de formação, não é? Então, trabalho com jovens de 7, 18 anos. E no curso que eu ensino, já trabalho com um público diferente. Já são ciclistas amadores que querem ou que sentem necessidade de aperfeiçoar os seus métodos de treino e evoluir a sua performance. Ou então também tenho vários casos de alunos que são pessoas que treinam outros ciclistas, né? Que são treinadores, de alguma forma, ou personal trainers que fazem treinos com ciclistas e querem um método que seja mais eficiente para os seus treinos. No que diz respeito a ciclistas jovens, nós temos sempre que ter algum cuidado, porque é muito fácil nós usamos aqui uma expressão que é espremer demasiado um ciclista. Não sei se aí faz sentido essa expressão ou não, mas nós aqui utilizamos muito essa expressão quando queremos dizer que é muito fácil aplicar os conceitos do treino de um adulto a um jovem dessa idade. O que não é fácil é nós sabermos controlar isso, controlar esse ímpeto de lhe dar mais carga de treino, sabendo que ele tem que passar por determinadas etapas que são importantes para o crescimento dele e que temos que abdicar de determinados tipos de treino hoje para que ele amanhã possa se desenvolver e dar um passo a mais na sua carreira desportiva. Essa é a grande dificuldade e o grande desafio aqui, porque muitas vezes os ciclistas às vezes são muito competitivos por si próprios e eles mesmo colocam muita pressão em si e às vezes treinam um pouco a mais do que aquilo que nós próprios pedimos. Às vezes nós pedimos para fazer um determinado tipo de treino e às vezes eles têm aquele ímpeto de querer ser melhores e querer evoluir, querer chegar lá e nos treinos e depois cansam-se demasiado rápido. Então o meu trabalho é muito aquele trabalho ingrato de mostrar aos ciclistas quais são os erros que eles não devem cometer para quando chegarem a ciclistas profissionais, para fazerem aquela transição entre o escalão júnior, o escalão sub-23, é um escalão ali perto dos que fazem, dos que são profissionais, dos elites, e fazer-lhes trabalhar com os métodos certos para quando chegarem lá já saberem quais são os princípios de treino, já serem minimamente autónomos naquilo que fazem e saberem que cada etapa tem que ser respeitada no seu tempo. E hoje em dia, desde o início do ano, estou ligado a uma equipa de ciclismo. Felizmente, já tivemos três atletas que foram chamados à seleção nacional e já em outros anos também tivemos esses casos. Mas isso não significa necessariamente que
isso possa ser um preditor de que no futuro possam vir a ser grandes campeões. Temos que dar tempo ao tempo. Cada coisa tem o seu valor na etapa em que eles estão. A partir do momento em que eles sobem da etapa, passam para um escalão diferente, é como se começassem novamente do zero. Têm que voltar a mostrar o seu valor, têm que voltar a dar o seu melhor e saber respeitar os limites do seu próprio corpo. Então, o nosso trabalho é muito aquele trabalho que as pessoas no final, quando olham para um ciclista de elite e veem que este ciclista é um campeão, ou seja o que for, né? Só que aquelas pessoas não conseguem enxergar aquele trabalho que foi feito na formação, que nós fazemos, e que é muito importante para que eles cheguem lá já com os princípios corretos e saibam trabalhar da forma mais eficiente possível. Então, eu gosto muito daquilo que faço, exatamente por isso, porque explorar o potencial dos jovens ciclistas e fazer com que eles saibam um pouquinho mais quando saem da minha mão e são entregues a diretores desportivos de equipas profissionais ou equipas sub-23 que não são consideradas profissionais ainda, ou algumas são, mas aqui em Portugal nenhuma tem esse estatuto, o CI. Então, esse é um trabalho que eu gosto muito e que dificilmente é um trabalho muito divulgado, porque infelizmente os escalões de formação não têm muita visibilidade, mas é um trabalho que eu gosto muito e que faz-me lembrar os tempos em que eu corria, não é? E os erros que eu cometia, e gosto de lhes ensinar um pouco aquilo que eu fiz de errado para eles precisamente não cometerem os mesmos erros que eu e serem ciclistas e, por cima de tudo, serem homens na vida, se deem ciclistas ou não. O mais importante é isso. Pô, que legal. Realmente a gente observa que esse é um trabalho de muita integridade, né? E, assim, qual que é o maior desafio, assim? Eu observei, assim, um pouco, eu não sei se você concorda comigo, mas essa parte teórica, que a gente fala de potência, de volume, de intensidade, isso é uma coisa. Eu, na minha visão como profissional de educação física, eu vejo que o maior desafio é conseguir fazer o processo de educação do aluno para que ele siga o que você está falando. Porque a teoria é uma coisa, mas quando jogado-se à prática, a gente, por mais que a gente tenha todas as informações, a gente ainda continua errando, talvez por não conseguir controlar as emoções, talvez porque, por exemplo, você tinha que fazer 8 quilômetros e passou a fazer 18. Então, assim, eu vejo que é um desafio muito grande de passar essa informação ou passar essa coordenada para o aluno e ele fazer a tarefa bem feita. Você também considera que isso é um dos maiores desafios para um treinador? Sem dúvida alguma, sim, concordo plenamente, porque eu acho que uma das coisas que nós podemos fazer para minimizar isso, eu digo minimizar porque acho que é impossível totalmente, mas uma das coisas que nós podemos fazer, e eu procuro fazer o máximo possível, é sempre que eu dou alguma instrução, alguma ordem, entre aspas, para treinar desta maneira ou daquela, tentar justificar com o porquê ele vai fazer aquilo. Porque eu acho que no tempo em que eu fazia a competição, quando me disseram assim, tu vais fazer 3 séries disto, é uma coisa, e dizer, vais fazer 3 séries disto porque isto vai fazer melhorar isto, isto, isto e isto, é outra coisa. E então, quando eu vou me propor aquele treino e eu saber o porquê eu estou a fazer aquilo, eu acho que o meu comprometimento com fazer aquilo bem feito é maior. Claro que, e ainda existem muitos ciclistas que, mesmo nós dando esse porquê, o porquê estás a fazer aquilo, mesmo assim, só aprendem quando batem mesmo com a cabeça na parede e cometem o erro e nós temos que dizer, estás a ver? Eu avisei. E vai sempre haver essas situações, mas eu acho que fazer isso é a nossa forma de educar e de fazer com que eles percebam o porquê de nós estarmos a decidir aquilo, porque quando são jovens, eles têm muito aquela ideia de
eu é que sei, eu faço à minha maneira, porque eu é que sei, porque não sei o quê, ou porque eu não estou a dar ouvidos nenhums, porque não tens autoridade nenhuma para falar isso comigo. E quando nós damos, olha, vais fazer isto porque isto assim, 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 é como se automaticamente desbloqueássemos ali alguma coisa na cabeça que diz, faz sentido, vou fazer, entende? Mas sim, noto que mesmo assim, por vezes é difícil incutir essas coisas. Mas de uma forma ou da outra, eu aprendi da pior forma, que foi cometendo os erros e percebendo depois. Né? Eles comigo têm a oportunidade de perceber primeiro e errar depois. Né? Agora está nas mãos deles. É um pouco isso. Agora, lógico que noto que essa é uma dificuldade, mas temos sempre, como profissionais de educação física, a nossa missão também é também não lhes dar todas, não lhes dar o peixe, mas sim dar-lhes a cana para eles pescarem, né? Então, nós vamos dizer, vais fazer isto porque isto, mas, no fundo, eles é que têm que aprender por si próprios e se eles vão cumprir ou não, cabe-lhes a eles. E quanto mais rápido eles errarem e baterem com a cabeça na parede, mais rápido eles vão dar ouvidos novamente. Né? Porque da próxima vez, não, ele tinha razão. Vou começar a fazer o que ele disse. Então, é difícil porque muitas vezes têm personalidades diferentes e nem sempre é fácil, principalmente ali naquela idade da adolescência é complicado. Às vezes eles são um pouco irreverentes e já têm a mania que sabem tudo e uma coisa que acontece muito é, hoje em dia com a internet, eles acham que pesquisam meia dúzia de coisas e acham que já sabem tudo. E quando nós lhes dizemos para fazer algo, eles acham que não é nada assim porque viram na net que era de uma forma A, B ou C. E temos essa dificuldade acrescida. Não sei se notas isso, mas eu noto muito isso. Cada vez mais noto isso. Com o overload de informação que existe cada vez mais, as pessoas são tão inundadas com informações que criam, às vezes, conceitos errados sobre o treino e descredibilizam um pouco o nosso trabalho. Mas cabe-nos a nós, obviamente, fazê-los ver que estão errados e mostrar que nós é que temos razão. Obviamente que não seja agressiva e que seja pedagógica. Né? É um pouco essa a minha visão das coisas. Basicamente é isso, né? Pô, que bacana, Thiago, mas eu tenho certeza que os seus alunos reconhecem o seu trabalho pela forma que você se apresentou aqui na Semana da Bike, pela contundência das suas informações. Eu tenho certeza que você está fazendo o seu trabalho muito bem feito e realmente eu desejo que você tenha muito sucesso aí, muitas vitórias com seus queridos alunos. E que bacana, meu, muito, muito bom mesmo. E assim, você tem algum curso, você faz esse trabalho assim de divulgar para mais pessoas, também essa parte teórica? Então, neste momento, e já há 2 anos para cá, criado o Segredos do Ciclismo. O Segredos do Ciclismo inicialmente começou por ser um blog, que depois virou um curso, que é o curso que hoje dou, o curso avançado do Segredos do Ciclismo, que inclusive fechou as inscrições ontem. E além desse curso avançado do Segredos do Ciclismo, tem também o canal do YouTube. Qualquer pessoa entra no YouTube, pesquisa Segredos do Ciclismo e vai encontrar o canal do YouTube. Tem várias informações bastante boas para quem está a começar e não sabe muito bem o que é que há de fazer. Já tem bastante informação. E quem quiser, por exemplo, quem for um ciclista que não faz competição, mas pretende evoluir, não sendo um ciclista de competição, existe também um outro curso que eu disponibilizo, que é o Cycle Changer, que é um curso que é muito engraçado, porque eu criei esse curso após eu me ter proposto um desafio a mim próprio, que foi, entre aspas, eu quis provar aos meus seguidores que era possível uma pessoa sem frequencímetro e sem sensor de cadência
conseguir evoluir de uma forma sustentada durante 8 semanas. E eu propus-me esse desafio, lancei os treinos no meu Facebook, no meu Strava, ficaram lá colocados, e a partir desses treinos que eu fiz, consegui provar que atingi um determinado resultado, e daí surgiu o curso do Cycle Changer, que basicamente serve para mudar um pouco aquela mentalidade de que sem as ferramentas topo de gama nós não vamos conseguir evoluir. Isso é errado. Qualquer pessoa consegue evoluir desde que tenha método e desde que seja disciplinado a seguir aquilo que tem que fazer. Então, esse é um método para evoluir a resistência. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse método pode descarregar um e-book que fala precisamente sobre isso. Agora, se não estou em erro, é segredociclismo.com/ebook-resistência. Acho que é assim, sem acento, né? Tudo junto. E-book-resistência, sim, assim que é. E vai entender um pouco o conceito desse método que eu utilizei. E depois, se quiser aprofundar mais dentro do curso, esse é um curso simples. Não é um curso como o Segredo do Ciclismo, porque esse é mais avançado, é para quem faz competição. Já é um curso para quem pretende gerir o seu treino ao longo da temporada inteira, gerir o calendário de competições, periodizar o treino, perceber quando é que vai treinar cada capacidade física, se mais no início da época, se mais no meio da época, o que é que deve treinar em cada altura, como deve gerir as competições de forma a ter melhor rendimento numas ou abdicar de outras para treinar outras coisas que são mais importantes. Então, o Segredo do Ciclismo é um curso mais avançado que só é lançado 2 vezes por ano. Só há 2 turmas por ano. Foi agora, entretanto, terminou as inscrições ontem. E então, depois temos esse outro curso, o Cycle Changer, que é um curso para quem não faz competição. Portanto, esse, a qualquer altura a pessoa pode adquirir para saber mais. E quem quiser seguir, sem ser um seguidor premium, digamos assim, pode seguir a lista de e-mail ou pode seguir o canal do YouTube, o Facebook, estão sempre os conteúdos por semana. Olha, que legal, Thiago. Adorei essa pegada sua aí de fazer esse curso, vamos dizer assim, fazer uma mudança aí na concepção da cabeça das pessoas. Isso até viabiliza, né? Se você faz um desafio aí de melhorar o seu condicionamento físico sem ter que usar um frequencímetro, sem ter que usar um equipamento caro como potencímetro, isso aí já é um grande estímulo. E o mais interessante de tudo isso... ainda por cima, eu que não treinava há imenso tempo, né? E a pessoa pensa, eu não treino há imenso tempo, não vou conseguir evoluir, mas pelo contrário, né? Qualquer pessoa pode evoluir, seja em que estado for que esteja a sua condição física, qualquer pessoa. Que legal, bacana. Só lembrando aí a audiência que a gente tem uma parceria com o Thiago, então assim, sempre que vocês também precisarem de algo, vocês podem entrar em contato com a gente fala com o Thiago também, e eu acho que assim, essa parceria foi muito, muito produtiva, eu gostei muito, eu realmente me surpreendi pela quantidade de informações úteis para quem quer evoluir aí no ciclismo e também no mountain bike, né, usando o ciclismo para melhorar o mountain bike, também é algo fantástico, assim, realmente de grande valia. Gostaria também de agradecer a presença da Ângela, da Karen, do Fábio Marcos, da Carol Oliveira, do Henrique e do Wagner e do Rafael. Bacana, gente. Muito obrigado pela presença. E, Thiago, você tem algum recado aí para mandar para toda a audiência da Semana da Bike? Então, sejam disciplinados, focados e, acima de tudo, acreditem que vocês conseguem evoluir independentemente do estado em que vocês estão. Qualquer pessoa consegue evoluir desde que tenha método de disciplina e basta simplesmente às vezes mudar pequenas coisas para que grandes resultados surjam. Então está atento àquilo que podes mudar, a pequenas coisas que nós falamos aqui que podem ser para tu dares um salto na tua performance. Procura fazer pequenos ajustes e tenha certeza que as coisas vão evoluir bastante.
Bom, muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas dicas, pelo seu conhecimento, por compartilhar isso conosco. Nós já estamos chegando ao fim, na verdade a gente até estourou um pouquinho o tempo, a gente teve aí um contratempo aí de transmissão, mas eu espero que todos tenham aproveitado o mais possível. E para aqueles que não tiveram essa oportunidade de estar aqui, a gente também oferece um produto super bacana, uma mentoria, esse conteúdo, e é isso. O Thiago é nosso parceiro e a gente continua por aí. Amanhã a gente continua a Semana da Bike e aí vai ser o último dia, mas a Semana da Bike não para por aí, a gente vai continuar alimentando aí nosso público, nossa comunidade ciclística com informações de muita qualidade. Então é isso. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, obrigado. Um abraço a Tchau, todos. tchau, Thiago. Obrigado. Valeu. É isso aí, gente. Semana da Bike, ó. Bacana. Tchau, tchau. 3, 2, 1, fire!